Boa noite a todos. Vamos iniciando a aula de hoje. Hoje a gente vai retomar a discussão sobre cromatografia gasosa. Vamos discutir um pouquinho sobre fases estacionárias, colunas capilares e injeção com divisão para colunas capilares. Bom, da mesma forma que a gente fez para a cromatografia líquida de alta eficiência, em cromatografia gasosa a gente iniciou a discussão falando da instrumentação, dos módulos básicos dos cromatógrafos analíticos. Na aula passada falamos essencialmente de injetores, forno de coluna, detector, gás de arraste, métodos de controle de vazão de gás de arraste. Hoje a gente vai falar do coração do sistema cromatográfico, a coluna cromatográfica, as fases estacionárias. Bom, em cromatografia gasosa, ao contrário das diversas modalidades de cromatografias líquidas, a separação se dá essencialmente por, primeiro, como nas cromatografias de modo geral, interação diferencial entre os analíticos com a fase estacionária, e segundo, diferente das diversas modalidades de cromatografia líquida, cromatografia com fase móvel condensada, superfluido, supercrítico ou líquido, pela pressão de vapor dos analíticos, pela sua volatilidade. Analíticos mais voláteis tendem a eluir mais rapidamente. A interação com a fase estacionária ocorre em todas as modalidades de cromatografia, inclusive na cromatografia gasosa. Então, um dos braços da otimização de um método por cromatografia gasosa é a seleção da fase estacionária. Essencialmente, como você sabe, são dois tipos de fases, líquidas e sólidas. Nas fases líquidas, predomina a partição como mecanismo de retenção, nas fases sólidas, a absorção. Existem duas formas para a gente usar fases líquidas em cromatografia gasosa, similar ao que ocorre nas cromatografias líquidas, mas com algumas diferenças devido a particularidades da técnica. Para colunas empacotadas, recheadas, você deposita um filme da fase líquida sobre a superfície de um suporte sólido inerte e recheia o tubo da coluna com esse material. Para colunas capilares, você deposita um filme fino da fase estacionária líquida sobre a superfície de um tubo capilar, de um tubo fino, deixando espaço no meio, claro, e trata de imobilizar isso aí. Tanto para colunas empacotadas quanto para colunas recheadas, sempre que você usa fase estacionária líquida, você tem que minimizar de alguma forma a perda de fase por volatilização. Você está lá com uma coluna, passando continuamente gás a uma temperatura geralmente acima da temperatura ambiente. Esse gás é inerte. Imagina-se que ele não vai contribuir com a degradação da fase estacionária, a menos que ele esteja contaminado por umidade ou por oxigênio. Mas a fase estacionária, mesmo sendo um líquido pouco volátil, geralmente um polímero, ela vai se volatilizar lentamente. Depois de um tempo, você perde a fase estacionária da coluna. Você tem que dar um jeito de imobilizar essa fase estacionária sobre a superfície de alguma maneira. No caso de HPLC, não tem jeito. A fase estacionária líquida em HPLC sempre é um filme, um pseudofilme de radicais orgânicos ligados quimicamente à superfície de sílica ou outro óxido inorgânico similar. Cromatografia líquida, isso já não é tão necessário, a perda é menor, porém a gente toma providências para reduzir essa perda por volatilização. As fases líquidas geralmente são líquidos poliméricos, então o que a gente pode fazer? A gente pode entrecruzar esse polímero. Então você deposita a fase estacionária líquida polimérica sobre ou sólido inerte de suporte ou sobre o tubo capilar e toma providências para que as cadeias desse polímero se liguem entre si, reajam, se entrecruzem, formando uma estrutura reticular onde todas as cadeias estão ligadas entre si. Como que você faz isso? Por exemplo, você
dopa a fase estacionária com pequena quantidade de peróxidos orgânicos. O polímero, fase estacionária, já é preparado de modo a ter entre os seus grupos monoméricos pequena quantidade de grupos vinila, de grupos vinilbenzeno, de outro grupo com ligações duplas adequadas. Aí você aquece ou joga luz ultravioleta ou radiação gama e induz uma reação química por formação de radicais, peróxidos, formação de radicais. As cadeias se ligam entre si e você reduz a perda, né? Elas formam um emaranhado, fica mais difícil você tirar uma cadeia específica ou perder ela. E também você pode ligar quimicamente essas cadeias poliméricas, esse polímero, fase líquida, à superfície de suporte, seja partícula ou seja tubo capilar. Esses tubos são geralmente de sílica, como a gente vai ver para frente, então isso aí fica mais fácil. É um processo similar ao que é usado em HPLC para preparar a fase normal, fase reversa. Via de regra, as colunas cromatográficas comerciais têm as suas fases líquidas tanto entrecruzadas quanto quimicamente ligadas. Então, as colunas comerciais de fase estacionária líquida geralmente já são submetidas a esse tratamento para aumentar a sua durabilidade. Eu digo comerciais porque dificilmente você prepara uma coluna capilar para uso próprio. Colunas empacotadas para cromatografia gasosa, quem usava, porque hoje é completamente anacrônico, a gente não vai nem falar delas aqui, não faz sentido perder tempo com isso, não se usa em rotina mais. Quem usava geralmente preparava a sua própria coluna, comprava o suporte puro, a fase estacionária pura, tubo, e preparava o material e recheava a coluna. Colunas capilares são muito mais difíceis de serem preparadas. O preparo demanda uma estrutura que não é acessível à maior parte dos laboratórios analíticos. Demanda muita experiência. Você tem que preparar várias colunas, descarta um número grande de colunas, porque não fica bom mesmo preparando em série. Então, a produção das colunas é especializada, não é feita em laboratórios que não são próprios para isso. Então, geralmente, a pessoa compra a coluna. Dificilmente, a menos que seja um laboratório de pesquisa, que pesquisa esse tópico, faz as estacionárias, as colunas, compra ela. Laboratórios de rotina, que são os meros usuários de cromatografia gasosa, costumam comprar conta. Bom, e fases estacionárias sólidas, quando o mecanismo é partição? De modo geral, elas são menos usadas em cromatografia gasosa moderna. Se resolve quase tudo que você precisa por cromatografia gasosa com fase estacionária líquida, cromatografia gás líquido. Quando é necessário, são colunas recheadas com material finamente granulado, com o próprio sólido adsorvente, né, as colunas empacotadas, ou então você deposita uma camada do sólido na superfície interna do tubo capilar e imobiliza isso de alguma maneira. São as colunas chamadas PLOT, Porous Layer Open Tube. São só usadas em casos especiais, quando você realmente necessita de alta retenção. A rotina da cromatografia gasosa é feita com fases estacionárias líquidas. Bom, quais seriam as principais características que uma fase estacionária deve ter? E como a gente seleciona uma fase estacionária para uso em determinado problema em cromatografia gasosa? Bom, essencialmente, né, a característica mais importante que uma fase estacionária tem que ter é a sua seletividade, é a capacidade de interagir diferencialmente com os constituintes da amostra. Uma fase estacionária seletiva vai proporcionar a separação adequada dos constituintes da amostra, mesmo que suas pressões de vapor na temperatura usada sejam próximas, sejam similares. Uma fase pouco seletiva, por outro lado, só vai conseguir resolver uma mistura se você tiver pressões de vapor diferentes. Então você pode ter muitas coeluições, separações incompletas, dependendo da volatilidade dos constituintes da pressão de vapor. Como a gente
mencionou, como a gente já discutiu, são dois fatores que determinam a seletividade em cromatografia gasosa. Diferença na pressão de vapor dos constituintes e interação diferencial com a fase estacionária. Se as pressões de vapor, se a volatilidade for diferente, você já tem meio caminho andado para conseguir separar um par de analitos. Porém, se você tem pressões de vapor próximas, aí você vai depender da interação com a fase estacionária. No caso de uma mistura muito complexa, são a maior parte dos problemas da vida real, constituintes petroquímicos, óleos essenciais, extratos provenientes de análises ambientais, você já tem essa complexidade, você tem misturas que já são complexas, você não tem como escapar disso, então você vai ter que ter uma fase estacionária seletiva. A regra geral para escolher uma fase estacionária em cromatografia gasosa é relativamente simples. A fase estacionária deve ter características que sejam tanto quanto possíveis próximas dos solutos a serem separados. Então você tem uma amostra preponderantemente hidrofílica, polar, de constituintes polares, por exemplo, constituintes de fermentação alcoólica, extratos biológicos, você vai ter essencialmente compostos polares. Então você vai selecionar uma fase estacionária mais polar, mais hidrofílica. Por outro lado, por exemplo, misturas petroquímicas, que são constituintes hidrofóbicos pouco polares, você vai selecionar uma fase estacionária pouco polar. De modo geral, fases estacionárias polares tendem a ser seletivas. Por quê? Imagina uma fase estacionária apolar, pouco polar. Ela só vai interagir por forças de dispersão no máximo. Interações de polo induzido ou de polo induzido de polo permanente. São interações fracas. Nesse caso, diferenças de pressão de vapor são predominantes. São as determinantes na retenção. A ordem de eluição vai depender quase que exclusivamente das pressões de vapor, da volatilidade, que você infere diretamente pelo ponto de ebulição do analito. Por outro lado, se você tem uma fase estacionária com grupos polares, com radicais com momento de dipolo permanente, além da diferença de ponto de ebulição, você também vai ter interações fortes com a fase estacionária. Analitos vão ser mais ou menos retidos também por forças fortes de polo permanente, de polo permanente, de polo permanente, de polo induzido. Então, de modo geral, fase estacionária seletiva em cromatografia gasosa é quase sinônimo de fase polar. E fase pouco seletiva é quase que sinônimo de fase apolar. Muito bem, então a gente vai sempre usar fases polares para qualquer problema, mesmo para solutos apolares? Não. Qual a razão disso? A gente tem que considerar um fenômeno importante, a solubilidade do analito na fase estacionária. Imaginem que a gente tente separar uma mistura de hidrocarbonetos, gasolina, por exemplo, que tem alto teor de N-alcanos, de compostos pouco polares, usando uma fase estacionária bem polar, um glicol. A gente vai falar mais para frente quem são as fases estacionárias. Em tese, né, a fase polar, além da diferenciação por ponto de ebulição, por volatilidade, também forneceria uma dimensão extra na separação, retendo mais ou menos analitos polarizáveis, hidrocarbonetos grandes, hidrocarbonetos ramificados, hidrocarbonetos insaturados e assim por diante. Porém, para um composto ser retido por uma fase estacionária líquida, ele tem que se dissolver nessa fase líquida. As moléculas têm que penetrar a interface, fase gasosa, fase móvel, gás de arraste,
fase estacionária líquida, difundir dentro da fase e serem solvatados pela fase estacionária. A solubilidade de compostos apolares, alcanos, por exemplo, numa fase estacionária polar é muito pequena. Eles não vão conseguir penetrar nessa fase e serem solvatados, mesmo essa fase, em tese, proporcionando seletividade. Então, daí vem a regra geral, fase estacionária com características tanto quanto possíveis próximas dos solutos. Se você tentar separar gasolina com uma fase polar, você não vai ter sucesso, mesmo sendo uma fase potencialmente seletiva. Você vai ter que usar uma fase apolar, porque aí essa fase vai conseguir reter os constituintes dessa mistura, porque eles vão se dissolver nela, e você vai ter diferenciação a isso apenas por volatilidade. Não é uma situação favorável, de forma alguma. Você vai ter que apelar, nesse caso, para ter resolução, para colunas altamente eficientes. Já para uma fase estacionária, uma amostra mais polar, você provavelmente vai conseguir usar uma fase estacionária polar. Você vai poder usar a seletividade proporcionada por essas fases. Então, daí vem a regra geral em cromatografia gasosa. Use uma fase estacionária próxima da característica dos analitos, da estrutura química, do tipo de interação intermolecular genérica que vai existir para esses analitos. Regra geral também, fases polares tendem a ser mais seletivas que fases pouco polares. Sempre que possível, uma fase mais polar. Nunca como regra geral, nem sempre isso vai ser possível. Terceiro, no caso de separações onde você vai ter que usar fases pouco seletivas, principalmente constituintes pouco polares, você vai ter de tomar especial cuidado com a eficiência. Resolução é um balanço de eficiência e seletividade. Nesse caso, dificilmente você vai ter uma fase seletiva. Então, você tem que ter uma coluna eficiente, que alargue poucos picos, para que mesmo as diferenças pequenas de tempo de retenção que você provavelmente vai ver sejam suficientes para ter separação. Nesse caso aqui, se a coluna fosse mais eficiente para esse par aqui, mesmo uma fase pouco seletiva proporcionaria separação. Claro que além da seletividade, da similaridade com os analitos, outros fatores a gente tem que levar em consideração na seleção de fases estacionárias. De modo geral, qualquer fase estacionária para uso em cromatografia gasosa tem que ter uma ampla faixa de temperaturas de uso. As fases estacionárias são disponíveis com temperatura máximas e mínimas de uso. Temperatura máxima, óbvio, a partir de uma certa temperatura, você vai ter degradação da fase estacionária, você vai ter perda das suas capacidades, você vai destruir o material. Abaixo de uma certa temperatura, você perde a eficiência dela por outras razões que a gente vai discutir mais para frente. Quanto maior a faixa de temperaturas que uma fase pode ser usada, mais fácil é você otimizar o uso dela. Lembre que temperatura é um fator chave na otimização de separação em cromatografia gasosa. Ela é análoga à força da fase móvel em cromatografia líquida. Se a faixa de temperaturas de uso de uma fase estacionária for estrita, você perde um dos braços que você usaria na otimização da sua separação. E, em muitos casos, o braço mais importante, especialmente a limitação na temperatura máxima. Muitas fases, especialmente fases polares, têm temperaturas máximas de uso limitadas. Aí você fica muito restrito ao número de amostras, à natureza das amostras que você pode separar nessas fases. Espécies com volatilidade limitada, compostos mais pesados, ficam mais difíceis de serem analisados. Mais ou menos em linha com isso aí, a fase tem que ter uma boa estabilidade química e térmica, né? Senão você tem uma coluna cromatográfica com uma durabilidade baixa. Além de ser uma despesa elevada, você perde confiabilidade na sua análise, você perde confiabilidade na sua separação, você tem alterações constantes na composição da fase, na retenção, na seletividade. Bom,
Um fator que não é tão óbvio é a viscosidade da fase. Uma fase estacionária, principalmente a líquida, isso não é um parâmetro que se refira à fase gasosa, à fase sólida, fase líquida. Uma fase estacionária líquida tem que ser pouco viscosa, porque lembre-se que o termo C da equação de Van Dinter depende da difusibilidade do analito na fase estacionária, é o termo mais importante das equações de Van Dinter e Golé, que determina, de forma geral, a eficiência da coluna cromatográfica. Então, colunas com fases estacionárias pouco viscosas tendem a ser muito mais eficientes que colunas com fases quimicamente similares, mas mais viscosas. Isso determina especialmente a diferença de qualidade de colunas supostamente similares de fabricantes diferentes. Você não tem acesso a essa informação de viscosidade da fase diretamente, mas o fabricante da coluna, se tem sucesso no preparo da fase estacionária que ele vai usar, consegue preparar uma fase estacionária pouco viscosa e consegue ter uma coluna mais eficiente. Então, muitas vezes você substitui colunas por uma de menor custo, que teoricamente seria idêntica à coluna anterior, de outro fabricante, ou às vezes até do mesmo fabricante, mas de uma especificação diferente. Teoricamente seria a mesma fase, você vai usar e não tem a mesma qualidade de separação. Provavelmente é diferença na viscosidade da fase estacionária líquida. E, finalmente, o grau de pureza. As fases estacionárias têm que ser compostos altamente purificados, senão você vai ter os tais picos fantasma. Contaminantes da fase vão começar a sair no seu cromatograma e prejudicar a análise, a identificação dos compostos, uma série de problemas que é mais ou menos óbvio que vai acontecer. Bom, então quem seriam as fases estacionárias líquidas que a gente usa em cromatografia gasosa moderna? Na verdade, mais de 80% das aplicações de rotina de cromatografia gasosa usam fases estacionárias apenas de duas grandes famílias. Quase tudo você resolve com uma ou outra dessas famílias de fases estacionárias. Fases polares de uso moderno, que são usadas rotineiramente, quase sempre são da família dos poliglicóis. São fases poliméricas, acima da temperatura de transição vítrea, polímeros se comportam como solventes líquidos, então eles têm capacidade de solvatação igual a solventes líquidos. A estrutura genérica dessas fases é essa aqui, são polímeros formalmente derivados do etilenoglicol ou de glicóis, propilenoglicol, coisa do tipo. Na verdade, não é essa a forma de preparo delas, mas formalmente parece um polímero do etilenoglicol. Você tem grupos etileno, oxigênio, que são a unidade monomérica, terminação hidroxilas e número de cadeia variável. São fases que são bem polares, são bem hidrofílicas, são comercializadas com diversos nomes. Carbo-ox é o nome mais comum, ateu-ox, supelco-ox. Geralmente tem um ox no final do nome comercial da fase. Isso quer dizer cera em inglês, é por causa do aspecto dessas fases quando puras, tem o aspecto de uma cera. E como eu disse, cada fabricante, cada fornecedor dá um nome diferente aos seus materiais. É necessário consulta e informação de catálogo para ver o que realmente é aquele material. Geralmente os que terminam com ox são poliglicóis. Um é igual ao outro? Como eu disse, em tese, uma fase de um fabricante seria igual à mesma fase de outro fabricante, mas diferenças de processo de fabricação, do processo de preparo de coluna podem levar a resultados bem diferentes. Então tem que ter um certo cuidado na substituição de uma coluna por outra. Geralmente são equivalentes. Bom, para que servem essas fases de glicol? Elas são mais empregadas, como a gente já discutiu, para separar amostras onde os constituintes são mais polares. Por exemplo, aqui tem cromatogramas de teste, de catálogo do fabricante, de misturas de piridinas e anilinas, são compostos básicos, compostos fortemente aceptores de próton, que dificilmente você conseguiria separar numa coluna pouco seletiva, numa coluna apolar, porque teria
baixa solubilidade nessas fases e interagiria muito fortemente com o suporte, né? Teria picos completamente assimétricos, então tem uma substituição, uma separação bastante interessante aqui, muito boa, né? Piridina, metilpiridina, metilbenzoanilina, tem um monte de compostos polares, e aqui ésteres de ácido acético, acetato de etila até acetato de 2-etoxetila, que são mais, dependendo do tamanho da cadeia, podem ser relativamente hidrofóbicos, mas tem grupos carboxila no meio, né, que podem interagir com fases polares. Então, esse tipo de amostra, tipicamente, você vai conseguir separar com poliglicóis. Além dos poliglicóis, a outra família, que é mais importante ainda de fases estacionárias líquidas, é a fase dos silicones, das polisiloxanas. Os poliglicóis, todos eles são fases polares, fases hidrofóbicas. Siloxanas, silicones, existem desde fases estacionárias apolares hidrofílicas até fases muito polares, até mais polares do que os glicóis. De longe, por uma série de características, são as mais empregadas em cromatografia gasosa. Essa aqui é a estrutura genérica de um polisiloxano, né, do silicone. Você tem um polímero que a unidade monomérica é um grupo siloxano, né, SiO, né, como o próprio nome diz. Silício tem 4 valências, de hibridização sp3. As 2 valências essas aqui são preenchidas com radicais orgânicos ou inorgânicos, que pode ser qualquer um. Então você pode ter polisiloxanas com praticamente qualquer polaridade, qualquer tipo de interação diferencial, desde fases extremamente apolares, hidrofóbicas, que no caso seria quando você tem R1, R2 metila, o polidimetilsiloxano, até fases muito polares, até mais polares que os poliglicóis. Bom, por que silicone é um negócio tão interessante como fase estacionária para cromatografia gasosa? A ligação silício-oxigênio é muito estável, então geralmente essas fases são muito estáveis, tanto térmica quanto quimicamente. É um material que é fabricado em larga escala para muitas aplicações. Aplicações estruturais, adesivos, aplicações médicas, anti-espumantes, tem um monte de coisa para a qual o silicone serve. É um material que a gente vê no nosso dia a dia. Então isso faz com que seja um produto mais barato, porque é produzido em larga escala e com uma tecnologia de produção muito bem estudada, muito bem conhecida. Isso causa um barateamento do material. E outra, né? Você pode ter qualquer radical orgânico praticamente, e até inorgânico ligado aqui. Então você tem fase estacionária ajustável para qualquer separação. Não que você vá ajustar, mas você pode ter silicones que interajam mais com analito A que B, você pode ter qualquer tipo de interação. E você pode ter, dentre esses grupos R1 e R2, pequenas quantidades, por exemplo, de grupo vinila, de grupo de radicais de estireno. Isso facilita você imobilizar e entrecruzar essas fases, né, por aquelas reações envolvendo peróxidos. Então, por isso, fases de silicone são muito, muito usadas. Acho que ganham dos glicóis 5-1, mais ou menos. Quase tudo que a gente vê em rotina de química analítica com cromatografia gasosa, se não é um poliglicol, vai ser um silicone. Aqui tem uma lista bastante resumida, apenas para exemplificar, de algumas fases estacionárias de cromatografia gasosa baseadas em silicone, da família dos polisiloxanos, que a gente tem disponíveis comercialmente e qual seria mais ou menos a aplicação delas. Isso aqui está em ordem crescente de polaridade, de hidrofilicidade. Se você tem 100% dos grupos R1 e R2 metila, você tem uma fase extremamente apolar, muito pouco seletiva. A interação dessa fase com os seus analíticos é muito fraca, praticamente é só com interações de dispersão fracas. Então, nessas fases, a separação essencialmente depende de interações de polo induzido e de polo induzido
dipolo permanente e dipolo dividido, e que são fracas. Ou seja, você separa mais por ponto de ebulição, por volatilidade. O nome comercial disso aí é C30, OV1, HP1. Geralmente tem prefixo 1. Então, HP1, Restec 1, alguma coisa 1 geralmente é a fase polidimetilsiloxano. Quando você tem 5% dos grupos R substituído por fenila, você tem uma fase um pouco mais polar, que retém um pouco mais por dispersão, tem uma capacidade retentiva um pouco maior do que a fase 100% polidimetilsiloxano, 100% PDMS, com um pouquinho de seletividade devido às forças de dispersão proporcionadas por esse pequeno número de grupos fenila. Então é HP5, OV5, EC52, 54, então tem uma série de fases dessa família. Individualmente são as mais usadas, seria mais ou menos, grosso modo, comparando, o equivalente na cromatografia gasosa que as colunas C18 para a cromatografia líquida. Muita gente acaba usando, tentando usar para a maior parte dos seus problemas analíticos, colunas 5% fenilmetilsilicone, porque elas são relativamente mais seletivas que a coluna PDMS, colunas com 100% polidimetilsiloxano, tem um espectro um pouco maior de uso, elas conseguem dissolver razoavelmente bem solutos polares por causa do grupo fenila, então acaba tendo um espectro maior que uso. Colunas pouco polares, fases estacionárias pouco polares, sob aspecto prático, tem uma vantagem que é a durabilidade delas. De modo geral, compostos químicos pouco polares tendem a reagir mais dificilmente com o composto polar. Então, o hidrocarboneto é absurdamente estável, sofre poucas reações. Isso vale para uma generalização perigosa, mas que a gente tem que considerar, que vale para fases estacionárias em cromatografia gasosa e líquida. Uma fase pouco polar tende a ser menos facilmente degradável, mais estável. Então, essas fases dessa parte aqui da tabela seriam favoráveis nesse sentido. PDMS 100%, muito pouco seletivo. 5% fenilmetilsilicone tem uma certa seletividade por causa do grupo fenila, um espectro de uso muito maior. Então acaba sendo uma fase quase de uso universal. Você pode ter fases com 50% fenila, que já são mais polares, vão reter mais fortemente, tal da SP50, SP50, HP OV17, 7% cianopropil, 7% fenil, já tem um grupo cianopropil lá no meio que aumenta a polaridade, então você vai crescendo em polaridade. A polaridade dessas duas aqui são mais ou menos equivalentes, mas essa aqui retém melhor aromáticos, então uma amostra com um grande teor de compostos aromáticos, você poderia tentar uma fase com 50% fenilmetilsilicone como tentativa inicial. Trifluoropropil como grupo substituinte, tá? O OV210, QF1, ele tem a característica de reter diferencialmente, seletivamente, compostos carbonílicos. Ele interage fortemente por compostos carbonílicos, um tipo de interação específica. À medida que você vai tirando metil e colocando grupos como cianopropil e fenil, você tem fases progressivamente mais polares, mais seletivas. Então, essa aqui retém especialmente espécies doadoras, né, de elétrons, espécies mais acídicas, mais básicas, né? E aqui 100% cianopropilsilicone, né, das fases comerciais, as fases normais de silicone a mais polar, né? Existem coisas mais polares, as fases de polímeros iônicos líquidos baseados em silicone, mas ainda não são de rotina. Essa aqui é a mais polar de todas, até mais, dependendo do tipo do grau de polimerização, de algumas características do que alguns glicóis, e serve, é claro, para amostras de álcoois, amostras de ácidos livres e coisas do tipo. Entre diversos nomes comerciais aqui, que são fornecedores diferentes, a pureza é diferente, a viscosidade é diferente. Então, geralmente, OV1701, se você tem uma separação com ela, você pode substituir por uma coluna CPCIL, que é de outro fabricante. Mas
tem que tomar cuidado que pode ter resultado um pouquinho diferente pela qualidade intrínseca do material, pelo cuidado na fabricação e outras coisas. Bom, seja qual for a fase estacionária, líquida, glicol, silicone, fase estacionária sólida, o seu uso depende dela estar imobilizada, aplicada em uma coluna cromatográfica. Colunas empacotadas têm uso muito restrito em cromatografia gasosa hoje em dia, um uso residual em métodos antigos, métodos legais antigos, em algumas áreas refratárias, né, a qualquer tipo de mudança, às vezes pessoal de geoquímica antigo, esse pessoal não muda. Fora isso, 99% do que você vê em cromatografia gasosa moderna, você usa colunas capilares, não se usa mais coluna empacotada em rotina. Então a gente só vai falar das colunas capilares, não vale a pena a gente perder tempo com outra coisa. As colunas capilares para cromatografia gasosa são tubos finos, como o próprio nome diz, capilares, de um material de suporte inerte, onde a fase líquido sólida, como a gente já disse, é mobilizada sobre as paredes internas. Do que são feitos esses tubos? Quase todas as colunas comerciais são de sílica fundida. Sílica fundida é um material sintético, né? Ele é produzido a partir do quartzo natural, óxido de silício natural. Esse quartzo ele é reduzido com carbono em altos fornos para formar o silício metálico. O silício é purificado por fusão em zona, pode ter obtido silício de alta pureza, pulverizado, ele é atacado com flúor ou com cloro, geralmente com flúor, né? Para formar cloreto, tetraclorocilano, tetrafluorocilano, que são compostos que são facilmente hidrolisados, são compostos voláteis, são purificados por destilação fracionada, aí eles são cuidadosamente hidrolisados com água desionizada, e você obtém sílica de altíssima pureza, mais pura que se fosse sílica natural, pois ela é fundida, né, como o nome diz, e extrusada em tubos ou em qualquer outro formato que seja necessário. No caso, tubos de sílica fundida são disponíveis, né, comercialmente, porque eles são subprodutos da produção de fibra óptica. Então, além de ser um material muito conveniente, tem lá as hidroxilas que você pode usar para ancorar suas fases estacionárias, para imobilizar elas, inércia química, fora com essas hidroxilas de inércia química, certa resistência mecânica, também são relativamente baratos pela sua disponibilidade como subproduto de fabricação de fibras ópticas, os tubinhos de sílica fundida com diâmetro adequado. Também aparecem no mercado já colunas de vidro Pirex, que não é muito conveniente, porque é muito ativo sua superfície dele, porque é muito frágil. Tubo capilar de vidro é um negócio extremamente frágil, né? Quebra muito fácil, então quase não é usado mais. Aço inox não é muito conveniente, é muito ativo, difícil de mobilizar fase. Nylon, nem precisa dizer, é um pouco plástico, né? Tem limitação de temperatura. Silco steel, que é um aço silanizado, ácido com uma camada de sílica, já foi usado, mas está em desuso. Na prática, a gente só usa quase colunas de sílica fundida, às vezes com camadas de alumínio em volta, né, para melhorar a resistência térmica, né, as aluminum plates columns, né. Mas fora isso, colunas convencionais. Diâmetro interno de 0,1 a 0,5 milímetros, 100 a 500 micrômetros, e comprimento das colunas comerciais vai de 5 a 100 metros. Essa é a grande diferença da coluna capilar para empacotada. Você pode ter uma coluna extremamente extensa, um número de pratos por metro igual, mas muito mais prato. Externamente, as colunas capilares são revestidas com uma camada de poliimida, que é um polímero bem resistente à temperatura, para aumentar a resistência mecânica e química delas. Então, você pega uma coluna capilar e você vê que ela é marrom, ela geralmente é marrom, vermelho escuro, né? Sílica é incolor, a maior parte das fases estacionárias é incolor também. Então, por que essa coluna tem essa cor? É a polimida, é o filme de polimida que é aplicado por fora para tornar ela mais resistente mecanicamente, né? São tubos muito extensos, né? 100 metros, 50 metros, 30 metros, né? São enrolados, eu poderia quebrar facilmente. E também para evitar que, conforme pequenas fixuras, começa a aparecer fissura na superfície, para essas fissuras podem ir penetrando oxigênio que vai degradar a fase estacionária. Bom, se a gente comparar uma coluna capilar com uma empacotada,
A grande vantagem da coluna capilar é que ela tem mais pratos teóricos por causa do maior comprimento. 1 metro de coluna capilar tem tanto prato teórico quase quanto 1 metro de coluna empacotada. A altura do prato é mais ou menos igual. É um pouquinho melhor na capilar, mas não tanto. Mas como você consegue fazer colunas 10, 20, 100 vezes maiores, mais extensas, você tem mais pratos. Mesma retenção dá um pico muito mais estreito. As vazões típicas vão de 1 a 10 ml por minuto, as vazões ótimas, mais para 1. Então é um negócio mais difícil de controlar com uma empacotada, mas nada de problemático. O grande problema da coluna capilar é que você precisa de dispositivos especiais de injeção, que a gente vai falar daqui a pouco. O volume de amostra que você consegue separar numa coluna capilar é muito pequeno. Existem vários subtipos, né, de colunas capilares. As colunas capilares de fase líquida, que a gente usa na rotina, são as chamadas colunas W-Coated, Wall-Coated Open Tube. São tão comuns que esse termo aqui caiu em desuso, né? Porque quase que todas as colunas que a gente vê em rotina são fase estacionária líquida, depositada, ligada, entrecruzada nos pares externos, são a tal wall-coated. Então, são quase sinônimo de coluna capilar. Fases sólidas, que são bem menos usadas, por causa de uma série de problemas, são menos estáveis numa coluna capilar, mais difícil é pôr um filme de um sólido, um tubo capilar de 200 micrômetros, 300 micrômetros, a retenção é muito forte, vai ser só usado para separar coisas que não seriam retidas numa fase líquida, coisa muito volátil, gases fixos, gases nobres, coisas do tipo, né? São as tais colunas plot, Porous Layer Open Tube, são as colunas de fase sólida. Coluna plot sempre fase sólida, que a tecnologia para preparar elas é um pouquinho diferente. Já foi fabricado e vendido colunas que você pega material de recheio igual da coluna empacotada e cobre a parede interna do tubo com ela. Eram as colunas Scott. Só que está começando a ficar... Nunca pegou, na verdade. Acho que tem 1 ou 2 fabricantes só, dificilmente se usa isso aqui hoje. Bom, a partir do momento em que a gente escolhe determinada fase estacionária, o que a gente vai ter que selecionar quais as dimensões da coluna contendo aquela fase que a gente vai usar. Diâmetro, espessura de filme, comprimento e assim por diante. Bom, de longe, né, o parâmetro dimensional mais importante de uma coluna capilar é o diâmetro interno dela. Quanto menor o diâmetro de uma coluna capilar, mais eficiente ela é. Isso é uma regra geral, isso vem lá dos modelos de Golé e de Van Dinter. Existem colunas capilares no mercado com diâmetros entre 0,05, na verdade 0,10 é mais comum, 0,05 começou a aparecer recentemente, milímetros, até 0,53 milímetros de diâmetro interno. Geralmente 0,25 e 0,32 também são diâmetros oferecidos comercialmente. Esses valores, 0,53 porque 0,53 milímetros, como elas são os tubos de sílica, geralmente são subprodutos da fabricação de fibra óptica, né? Existe tubo de sílica com esse diâmetro aqui no mercado, com 0,32, com 0,53, em virtude das características das fibras ópticas, eles acabam sendo usados pelos fabricantes. Bom, a gente vai sempre usar colunas de menor diâmetro possível? Aí é uma discussão um pouquinho mais complicada. Essas colunas de 0,10 milímetros são as chamadas colunas para Fast GC. Elas têm altíssima eficiência, só que o problema é que a capacidade delas é limitada em termos de volume de amostra que você pode processar e também tem outros problemas. Você controlar a vazão para essas colunas é mais complicado. Então, você acaba reduzindo o uso dessas colunas realmente quando você precisa, para amostras muito complexas, que você precisa de alta eficiência, ou na chamada cromatografia gasosa rápida, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, na Fast GC. Por outro lado, essas colunas aqui com 0,53 mm de diâmetro interno são chamadas colunas megabore. Por que a gente usaria uma coluna com tão pouca eficiência quanto elas? A diâmetro dela é muito grande, a eficiência delas é relativamente baixa, os picos são muito largos. A vantagem seria a capacidade de processamento de amostras. Você pode injetar, introduzir uma quantidade maior de amostras nessas colunas. É mais fácil, tem menor problema de falta de precisão, você teria, em tese, uma detectabilidade melhor, porque vai mais material para o seu detector, porém, com limitada eficiência. Essas colunas
foram muito usadas no passado, porque elas podem ser empregadas em cromatógrafos a gás dimensionados para colunas empacotadas com poucas modificações, ou sem nenhuma modificação. Então, quando começou a se usar a coluna capilar, meados da década de 80, começo da década de 90 do século passado, só se usava empacotada. Então, o pessoal tinha no seu laboratório cromatógrafos dimensionados para colunas empacotadas. Para usar uma coluna capilar, ou você comprava outro cromatógrafo, ou você trocava injetor, colocava adaptadores no detector, ou então usava uma coluna megabore, que era quase uma eficiência intermediária entre empacotada e capilar convencional que a gente usa hoje. Com o passar do tempo, começou-se a lançar no mercado equipamentos já projetados para colunas capilares, com injetor com capacidade compatível, com detectores com volumes mortos compatíveis, e o uso desse tipo de coluna foi ficando cada vez mais anacrônico. Hoje quase não se usa isso aqui. É muito raro a gente ver alguma metodologia usando uma coluna megabore. As colunas usadas em rotina, no dia a dia, são as de 0,25 e 0,32 milímetros de diâmetro interno. 0,18 também, faltou aqui, e às vezes ela é proposta também, que ela é um pouquinho mais eficiente que essa, fica intermediária entre isso aqui e isso aqui em termos de eficiência. São os diâmetros mais comuns. A capacidade de processamento de amostra é limitada, quer dizer, você não pode injetar uma quantidade grande de amostra, você precisa de um injetor especial, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é o pau para toda a obra, resolve quase todos os seus problemas de rotina analítica. Então, muito do que vocês vão ver na literatura, em métodos oficiais, em protocolos de análise industrial, vão usar essas colunas de 0,25 e 0,32 milímetros de diâmetro interno. Bom, esses cromatogramas aqui mostram exemplos de separações feitas de uma mistura de teste de coluna idêntica em duas colunas com a mesma fase estacionária, mesma espessura de filme de fase estacionária, mesmo comprimento, tudo igual, só com diâmetros diferentes. Essa é uma coluna de baixo diâmetro e essa aqui é uma coluna de maior diâmetro, 0,25 milímetros de diâmetro interno. A retenção é praticamente igual, muda um pouquinho a razão de fases, né? Você tem um volume menor de fase móvel, gás de arrasto aqui dentro, mas um zoom aqui nesse par de picos nos dois cromatogramas mostra claramente o que acontece com a resolução. Na coluna de 0,1 mm de diâmetro interno, você tem uma resolução de 4 unidades entre esse par de picos. Na coluna de 0,25, 1,63, ou seja, por causa do incremento na eficiência, aqui nessa coluna você tem um aumento bastante grande na resolução quando você diminui o diâmetro da coluna. Então você tende a usar colunas com um pequeno diâmetro. Além do diâmetro de coluna, outro parâmetro dimensional importante numa coluna capilar é a espessura do filme de fase estacionária líquida que está ali contido. Quanto mais fino for esse filme, quanto menor a espessura do filme, mais eficiente a coluna. Ou seja, menos largos serão os picos cromatográficos. Em compensação, filmes espessos proporcionam uma seletividade maior, porque você tem maior retenção. Ou seja, você aumenta a diferença nos tempos de retenção. Você tem mais retenção. Vai daí que seleção do filme de fase estacionária numa coluna capilar é algo que tem que ser muito bem ponderado. A gente tem aqui a comparação, né? Colunas de diâmetros iguais, comprimentos iguais e filmes cada vez mais espessos de fase estacionária. Claramente, a gente vê aqui que a gente tem um aumento na retenção, aqui o tempo de retenção do pico mais retido, quanto mais espesso o filme, mais retido é o analito, e uma diminuição na eficiência, os picos ficam mais largos em comparação ao tempo de retenção. Acabou aumentando a resolução aqui desse par de picos, porque a seletividade também aumentou. A gente vai sempre escolher colunas com filmes finos ou sempre colunas com filmes mais espessos? Depende do problema analítico. Vamos supor que a gente tenha uma amostra, por exemplo, de gasolina. Gasolina, essencialmente, são enelcanos alifáticos, ramificados, com algumas insaturações, insaturados e um pouco de aromático. Numa amostra como essa,
a separação essencialmente vai se dar por diferenças de volatilidade. Qualquer fase estacionária que você use vai ser pouco seletiva. Você tem analitos hidrofílicos pouco polares. Você não pode usar uma coluna polar, como a gente já discutiu. Você vai ter que usar uma coluna pouco polar nesse caso. E você ainda por cima tem uma mistura extremamente complexa, muitos picos. Então, a única chance que você tem de ter uma separação numa amostra dessa, que você vai ter que usar uma coluna pouco seletiva, uma fase pouco seletiva, é usando uma espessura de fase estacionária menor, de filme menor, uma eficiência maior. Não tem como você fugir disso. Se você usar um filme mais espesso, você não vai melhorar a seletividade, porque ela não existirá de qualquer maneira. Os análitos são pouco polares, eles não vão interagir muito fortemente com qualquer tipo de fase e vai piorar a sua separação, piorar a sua resolução. Por outro lado, uma amostra que contenha uma grande variedade de analitos quimicamente diferentes, com polaridades diferentes, você provavelmente vai conseguir separar muito bem, baseado apenas na seletividade da fase estacionária. Você usando uma fase polar. Nesse caso, o diâmetro de coluna, embora seja muito importante, vai ser secundário. Você pode usar uma espessura de filme maior para ter maior seletividade, para conseguir separar analitos, principalmente se eles têm pontos de ebulição similares, pode até usar um filme de coluna um pouco maior. Você vai ter seletividade te ajudando na separação. Então, a gente percebe aqui que a seleção da fase estacionária de dimensões de coluna não é algo que tenha uma receita, um algoritmo, é sempre essa. Ela tem que ser vista caso a caso, ponderadas quais as combinações de parâmetros que dão a melhor separação. O comprimento da coluna, claro, também tem um efeito nos cromatogramas, na seletividade, na resolução, bem pronunciado. Aumentando o comprimento da coluna, você tem maior seletividade, ou seja, você aumenta os tempos de retenção, aumenta a diferença deles, aumenta a resolução, você tem mais pratos, porque o número de pratos depende do diâmetro, da espessura do filme, você tem tudo igual, mas o comprimento cada vez maior, tem mais pratos teóricos numa coluna. Uma coluna de 100 metros tem mais pratos que uma coluna igual de 10 metros. Porém, o tempo de análise aumenta, como vocês podem ver aqui, né? Aumentou o tamanho da coluna, aumentou a resolução, aumentou o tempo de análise também. Na prática, a gente acaba usando quase sempre colunas de 30 metros. Coluna muito menor que isso fica restrita a aplicações, como a gente fala de FastGC. Colunas muito maiores para amostras muito complexas que realmente demandem uma coluna com maior comprimento. Bom, colunas capilares com filmes de fase estacionária extremamente finos e diâmetros muito pequenos teriam altíssima eficiência. Esse tipo de coluna, diâmetro muito pequeno, filme de fase estacionária muito fino, pode ser usado com base numa variante de cromatografia gasosa chamada FastGC, cromatografia gasosa rápida. Qual que é a ideia geral aqui? Bom, esse cromatograma aqui em cima mostra uma separação de um óleo essencial de limão, que é uma amostra bem complexa, com potencialmente centenas de espécies separáveis, numa coluna de diâmetro convencional, 0,25 milímetros de diâmetro, 0,25 micrômetros de filme de fase estacionária, fenilmetilsilicone, DB5, né? Uma fase pouco seletiva, que para esse tipo de amostra não tem como ser outra coisa, e um comprimento de coluna grande para ter um número grande de pratos e você ter alguma separação. Então a gente tem aqui um cromatograma que durou 45 minutos, que a gente tem um certo número, um número razoável aqui de picos separados. Qual o problema aqui? 45 minutos de separação. E mesmo assim tem um monte de coeluições. Nem sempre a gente pode ter o luxo de demorar 45 minutos, uma hora e meia por amostra numa análise. O que a gente pode fazer? Esse segundo cromatograma foi feito para a mesma amostra, uma coluna com fase estacionária idêntica, ou seja, a mesma seletividade, mas de diâmetro pequeno,
espessura de filme de fase estacionária pequena e uma coluna mais curta. Por você usar filme fino e coluna fina, você tem uma altura de prato teórico bem menor, ou seja, uma coluna menor proporciona um número de pratos comparável, ou seja, uma eficiência global comparável. Pela coluna ser menor, os tempos de retenção também são menores. Além disso, você também usa condições nas quais você usa uma vazão de fase móvel muito maior, acima da vazão ótima. Vocês lembrem que quando você usa hélio e hidrogênio como gases de arraste, né, a curva de Van Dinter tem esse aspecto aqui. Ela é praticamente plana, ela é praticamente paralela aqui ao eixo de velocidade para velocidades maiores. Então você pode trabalhar com velocidades de fase móvel, de gás de arraste, muito maiores que a velocidade ótima, sem degradação apreciável da eficiência. Qual a grande vantagem? Você vai ter tempos de retenção ajustados muito menores. Lembrando que se o fator de retenção é o mesmo, a razão entre o tempo de retenção e o tempo de retenção ajustado sobre TM é fator de retenção. O fator de retenção se mantém porque mantém a fase estacionária. Então você acaba tendo tempos de retenção menor. Ou seja, a gente tem um cromatograma muito parecido em apenas 5 minutos para a mesma amostra. A gente usa uma vazão de fase móvel maior, temperaturas maiores no forno, tem uma programação de temperatura, uma rampa de programação muito mais inclinada para ter um cromatograma rápido. A gente comprime todos os picos num intervalo de tempo muito curto. Isso aqui, 5 minutos, estaria mais ou menos aqui, nessa região aqui do cromatograma. Como a eficiência é altíssima, a gente, mesmo com a pequena diferença de tempo de retenção resultante, a gente ainda tem boa separação. Por que, então, que a gente ainda usa esse tipo de coluna aqui, não se abandonou completamente, se usa só essa aqui? Bom, isso aqui tem várias limitações, né? A cromatografia gasosa rápida. Primeiro, pelo fato da gente usar uma coluna de pequeno diâmetro, o volume de amostra que a gente consegue processar é muito pequeno, a gente acaba tendo sensibilidade menor. Comparem os dois cromatogramas e vocês podem ver que aparece menos pico aqui, apesar de eles serem bem separados, porque a gente injetou menos material aqui, o detector não conseguiu ver tudo. Segundo, o controle de vazão aqui é muito mais delicado, é muito mais crítico. Então é muito mais difícil conseguir condições repetitivas e reprodutíveis. Terceiro, né? Muitas vezes o limitante no tempo total de análise de uma amostra, de uma determinação, não é a corrida cromatográfica, é o preparo de amostra, procedimento de extração, pré-concentração. Maior fonte de erro, maior consumo de tempo está neles. Então não adianta nada você investir muito num método cromatográfico rápido se o seu procedimento de preparo de amostra continua lento. Então, muitas vezes, você não tem necessidade de você fazer isso aqui. Então, esse processo, essa cromatografia gasosa rápida acabou não tendo, né, a penetração que a gente imaginou que teria uns anos atrás. Ela tem um nicho importante de aplicações, principalmente para cromatógrafos de campo, cromatógrafos que o pessoal monta em chips, single chip cromatógrafo, aquela colando um chip, um microchip, microfabricada, mas não chega a ser uma técnica predominante. Bom, uma particularidade importante das colunas capilares, que refletem todas as metodologias analíticas em cromatografia gasosa moderna, que usam elas em quase sua totalidade, é a sua limitada capacidade de processamento de amostra. Bom, o que a gente quer dizer com isso, né? Aqui a gente tem listados os volumes internos de colunas capilares com alguns dos diâmetros que a gente encontra comercialmente, de colunas disponíveis para uso em rotina e 30 metros de comprimento. Esses diâmetros, esses volumes internos vão de 0,24 ml, 240 microlitros, uma coluna de microdiâmetro de 0,10 milímetros, até 6,6 ml para uma coluna Megabord 0,53. Para as colunas convencionais 0,25, 0,32, 1,5, 2,4 ml. São volumes bem pequenos, né, de fase móvel, de gás de arraste, que cabe dentro dessas colunas.
apesar de ser uma coluna de 30 metros. O volume dela, por ser capilar, é pequeno. Imagine que a gente vai usar aquele injetor que a gente mostrou na aula passada, aquele injetor on-column convencional lá para fazer uma injeção. A gente injeta 1 microlitro de uma amostra dissolvida em um solvente qualquer. Por metanol, disulfeto de carbono, de clorometano, isoctano, são solventes muito usados em técnicas de preparo de amostra para cromatografia que acabam resultando em extratos que vão ser cromatografados. Se a pressão na cabeça da coluna, a pressão que a gente está usando para impulsionar o gás de arrasto, for de 15 psi, um valor bem típico para essas colunas, e a temperatura do injetor 250 graus, também um valor muito usado, um valor bem comum, o volume de vapor gerado quando a gente injeta esses solventes no injetor vai variar de 250 microlitros a 1,04 ml. Comparando esses dois valores, fica claro, né, que se a gente tentar injetar diretamente 1 microlitro de um solvente qualquer, ou de uma sua amostra, um solvente qualquer, numa coluna dessas, boa parte do volume interno da coluna vai ser ocupado pela banda da amostra. Você vai introduzir a amostra um volume tão grande que você vai encher uma boa parte da coluna. Quer dizer, você não vai ter cromatografia nenhuma. Uma fração apreciável da coluna cromatográfica já vai estar saturada com solvente, um vapor de solvente, um vapor de amostra. A largura da banda em relação ao tamanho da coluna, o tamanho do prato teórico que aquela coluna proporciona, é muito maior. Você não vai ter mais nem cromatografia, você não vai ter nada. Então você não pode, o volume, 1 microlitro é muita coisa para uma coluna capilar. Outro fator que não é tão óbvio assim é a capacidade de processamento daquela coluna, que é limitada pela quantidade de fase estacionária que você tem disponível. Imagine uma coluna 30 metros de diâmetro, 0,25 milímetros de diâmetro interno. Uma coluna bem de rotina. Geralmente você encontra disponíveis colunas com essas espessuras de filme em micrômetros, espessuras de filme de fase estacionária e recobrimento interno. Isso implica em volumes de fase estacionária líquida disponíveis lá para fazer a separação cromatográfica de 5,9, de 6, né, até 115 microlitros. Ou seja, é muito fácil você saturar essa fase estacionária em uma coluna com analito, solvente e acabou. Aí você não tem mais separação, você saturou completamente toda a coluna com material, com solvente, com analito, seja o que for que você injetou. Quando você vai se aproximando do ponto em que a fase estacionária da sua coluna está no limite, a partir do qual não tem mais cromatografia, você já está simplesmente saturando tudo, você começa a ver que os picos cromatográficos ficam com esse formato aqui, formato de dente de tubarão, uma cauda frontal. Ele sobe normal, depois desce de uma vez. Isso é sinal que você já está injetando muita amostra na sua coluna, você está saturando sua coluna. Você não está tendo mais separação cromatográfica efetiva. Você pode ter problemas de resolução, de eficiência, problemas muito sérios. Geralmente isso decorre, claro, de excesso de amostra injetada. Eventualmente, se aumenta a temperatura da sua separação, independente da condição ótima de separação, você pode observar uma melhoria no formato desse pico, porque você aumenta a capacidade da fase estacionária de dissolver analito, aumenta a solubilidade do analito na fase estacionária. Então, a coluna poderia ser capaz de absorver um pouco mais de analito. Mas, de modo geral, isso é excesso de volume de injeção. Bom, então bastaria a gente injetar um volume menor de amostra? Não tão simples assim. As microseringas que a gente mostrou na aula passada são microseringas convencionais de 1, 5, 10 microlitros. São de operação fácil, direta. Eu vou querer injetar nanolitro de amostra. Por que não tem uma microseringa de nanolitro? Uma seringa manual com essa capacidade seria inviável. O êmbolo teria que ser muito fino. O canal por onde passa a amostra, onde passa os líquidos a ser injetados, teria que ser muito fino. O próprio volume interno da agulha, uma agulha muito fina, você não vai conseguir perfurar o septo. Uma agulha mais grossa, você teria que ter um canal nanométrico. Aquilo lá ia entupir muito facilmente. Isso é impraticável. Então, como que você faz para compatibilizar a capacidade de processamento de amostra de uma coluna cromatográfica capilar convencional com
seu dispositivo de injeção, para você conseguir manipular microlitros de amostra, introduzir microlitros e ainda assim compatibilizar. Existem várias estratégias. Você pode fazer injeção chamada injeção direta? Pode. Só que você tem que tomar uma série de cuidados, não é para toda amostra que isso funciona. Muitos problemas analíticos, isso tem que ser feito mesmo, a tal de injeção sem divisão. Na prática, o que é mais usada para rotina em cromatografia gasosa com colunas capilares é a chamada injeção com divisão. E nesse caso, você tem que usar um injetor específico para a coluna capilar, chamado injetor com divisão, injetor splitless. Esse injetor permite você introduzir a volumes compatíveis com a capacidade de processamento de colunas capilares, nanolitros, tipicamente, usando uma microseringa convencional de 1 ou 10 microlitros. Ele é muito parecido com aquele injetor que a gente mostrou na aula passada, externamente, mas tem algumas modificações bem radicais. Ele tem um corpo de metal aquecido, com defeito de controle de temperatura, entrada de gás de arraste. O gás de arraste é dividido em 3 porções. Uma parte do gás de arraste vai para cá, uma pequena fração, e é descartada diretamente para fora. Qual a função desse pequeno fluxo de gás de arraste? É chamada purga do septo. Essa região aqui do injetor, ela pode ficar contaminada com resíduos de decomposição do septo de borracha de silicone que você tem aqui na tampa, ocluindo o injetor por onde você faz a injeção. Então, parte do gás que entra é desviada aqui, alguns mililitros por minuto, uma vazão bem pequena, é desviada aqui só para evitar essa contaminação de coluna. Esse fluxo de gás não entra no processo de injeção, é só uma providência para evitar contaminação. No interior do injetor, você tem adaptado uma peça chamada liner, geralmente um tubo de quartzo ou de vidro, que é lacrado aqui dentro. Ele é removível, ele é um consumível, você tem que trocar ele de vez em quando, limpar ele, trocar. É vedado aqui com um O-ring, com um anel de borracha de silicone, de tal maneira que o fluxo de gás de arraste, que não é usado para purgar o septo, que é quase todo o gás que entra, vem e entra aqui dentro. Na outra ponta a gente tem a coluna capilar presa, lacrada por anilhas, por porcas, e uma saída de gás que é chamada saída de purga. Parte do gás vai para a coluna, parte vem para cá. E a gente tem válvulas que abrem ou fecham essa saída e controles de pressão para você controlar a vazão através dessa válvula. Então você ajusta a vazão pela válvula, vendo pressão aqui. O segredo no injetor com divisão é que o fluxo total de gás de arrasto que entra é dividido em 2, na verdade 3, mas vamos considerar 2. Uma parte é aqui usada para purgar o septo. Isso aqui a gente nem considera no nosso raciocínio. Do fluxo que vai aqui para o liner, total, uma parte é purgada, é jogada fora, ela entra aqui, passa por essa câmara depois do liner e é jogada fora, descartada, e uma pequena parte só é o que alimenta a coluna. Então, o segredo do injetor é que o gás que vai entrar no processo é dividido em 2 fluxos, é dividido em 2 correntes. Uma maior que vai ser purgada, vai ser descartada, e uma pequena que vai para a coluna. Bom, como é que funciona o processo de introdução de amostra de injeção num injetor com divisão? Operacionalmente, é muito parecido com o outro injetor, com o injetor oncólogo convencional. Você coleta uma alíquota adequada de amostra, da ordem de microlitro, né, com a microseringa convencional, perfura o septo aqui com a agulha da microseringa, introduz até uma certa distância no injetor. Geralmente, ele penetra numa região do seu liner, né, que é recheada, ou com lã de vidro, ou com material de recheio de coluna empacotada, com algum recurso aqui que faça com que o gás que passe aqui seja um fluxo turbulento, né? Então você coloca um tuchinho de lã de vidro, ou empacota isso aqui com um pouco de um sólido pulverizado inerte, qualquer coisa desse tipo. Você introduz a ponta da agulha diretamente aqui dentro, aí você aperta o êmbolo e faz a injeção da amostra ali.
Esse injetor está aquecido, o gás de arraste está entrando aqui, passando por aqui. No instante que você faz a injeção, a amostra vaporiza aqui dentro do liner, é misturada com gás de arraste, idealmente é uma mistura homogênea, bem homogeneizada, porque o gás de arraste está passando aqui por esse material de empacotamento, por essa de vidro, está sendo feita a mistura e emerge aqui um plug de vapor da amostra misturada com gás de arraste. Parte desse vapor vai para dentro da coluna, é cromatografada. Parte desse vapor, a maior parte, é descartada, é jogada fora. O resultado é que você vai injetar microlitros de amostra, mas apenas uma pequena fração vai ser efetivamente cromatografada. Uma fração considerável vai ser descartada. É como se você fizesse uma injeção de um volume muito menor de amostra. No caso de injetores com divisão, a quantidade de amostra efetivamente introduzida é regulada por um parâmetro chamado razão de divisão. A razão de divisão é a razão entre a vazão total de gás de arraste que entra no liner, entra no injetor, descontada aquela vazão de purga do septo, que é a vazão de purga final, vazão da coluna somadas, né? A vazão total de gás de arraste que passa pelo liner, dividido pela vazão da coluna. Isso é a fração de amostra que você efetivamente injetou que vai para a coluna. A maior parte é purgada, descartada. Geralmente ela expressa como uma fração, 1 sobre ou 1 para x. Por exemplo, se a sua vazão de coluna ótima foi 1,1 ml por minuto, você regulou essa vazão, não mexe mais. A vazão de purga, 145 ml por minuto, a vazão total vai ser 146,1 ml por minuto. 146,1 dividido por 1,1 dá 133, ou seja, razão de divisão é de 1 para 133. Uma parte de cada 133 partes de gás de arraste que entra no injetor vai efetivamente para a coluna. Ou, em outras palavras, uma parte de cada 133 partes de amostra injetada é efetivamente cromatografada. Então, se o volume de injeção for meio microlitro, o volume de amostra introduzido é meio sobre 133, dá 38 nanolitros. Os valores típicos para a razão de divisão vão depender da coluna cromatográfica que você usa, claro. Quanto maior o valor da razão de divisão, menos a amostra está indo para dentro da coluna. Você deixa o razão de divisão um valor menor possível, claro, pensando na sensibilidade, mas tomando cuidado para não saturar a coluna. Depende da composição da sua amostra, pode ser maior ou menor essa razão de divisão. Colunas cromatográficas capilares convencionais, você usa razões de divisão até de 1 para 500, 1 para 50, 1 para 500. As tais colunas Megabore, elas suportam quantidades maiores de amostra. Colunas com fases estacionárias com filme bem espesso também, suporta mais amostra. Você pode chegar até 1 para 5, às vezes, 1 para 50 no máximo, ou às vezes até injetar direto a amostra. As colunas de pequeno diâmetro para FSTC, 0,1, 0,05 mm, você pode chegar até 1 para 1000 de razão de divisão. Razão de divisão é um parâmetro importante que você regula na injeção. O injetor com divisão é uma fonte de erro, porque esse valor, essa razão aí pode ter flutuações, etc. Mas não tem jeito, você tem que viver com ela. Existem outros estratagemas, outros artifícios para fazer injeção de cromatografia gasosa. Injeção on-column às vezes é usada, precisa de injetores especiais. Injetando são splitless, você usa esse mesmo injetor, mas não usa divisão de amostra. Mas você tem que tomar uma série de precauções, você tem que fazer uma série de modificações na técnica de injeção para conseguir isso. E também existem injetores especiais de largo volume que fazem evaporação seletiva de solvente, por exemplo. Mas são aplicações que não é o grosso, não é a rotina. Bom, o que a gente podia falar sobre colunas, fases estacionárias de injetores, era isso, né? A gente encerra por hoje. Semana que vem vamos encerrar a parte de cromatografia gasosa, encerrar também as aulas não presenciais, falando de detectores para cromatografia gasosa e análise qualitativa. Alguns tópicos, como eletroforese capilar e cromatografia em papel, a gente vai disponibilizar um material apenas como faríamos num curso normal para material extra classe, para aula não presencial. Então, por hoje é só, semana que vem a gente retoma.